No vasto e frequentemente opaco cenário da política russa, a segurança pessoal do líder, Vladimir Putin, evoluiu para uma obsessão de proporções monumentais. À medida que a guerra na Ucrânia se arrasta, chegando perto do seu 4º aniversário, a principal ameaça ao longo governo de Putin parece ter mudado. Não é mais um inimigo externo que ocupa o centro de sua estratégia, mas sim um perigo muito mais próximo, quase íntimo. A verdadeira fonte de ansiedade agora vem de dentro das próprias fronteiras, dos corredores de poder que ele construiu com tanto cuidado. Esse medo profundo de traição interna, de um movimento súbito e decisivo de alguém de sua própria comitiva, tornou-se a força motriz por trás de uma campanha impressionante de fortificação pessoal. Essa paranoia crescente se materializou no mundo físico de maneiras bastante dramáticas. As várias residências de Putin, antes símbolos de poder e prestígio presidencial, estão sendo sistematicamente transformadas em verdadeiras fortalezas militares. O que antes eram dachas luxuosas e casas imponentes, agora está cercado por armamentos avançados, zonas de exclusão e camadas e mais camadas de protocolos de segurança. Não se trata apenas de um reforço nas medidas já existentes. É uma reimaginação profunda do seu espaço pessoal, agora visto como um verdadeiro campo de batalha. A dimensão desse esforço sugere um líder que enxerga ameaças não só nos portões, mas talvez até na pessoa que serve seu chá ou guarda seu corredor. O medo é palpável, está gravado no próprio cotidiano de Putin. A narrativa dessa transformação é uma história de medo crescente, contada não nos comunicados oficiais do Kremlin, mas na linguagem silenciosa das obras, das imagens de satélite e das novas leis que vão surgindo. Cada nova bateria antiaérea, cada perímetro de segurança ampliado, cada esquina patrulhada em Moscou conta uma parte dessa história. Ela revela um líder cada vez mais isolado, envolto numa bolha de sua própria criação, mas que, paradoxalmente, parece ainda mais vulnerável. Os muros não estão sendo erguidos apenas para afastar inimigos externos. Eles servem para conter e controlar o ambiente interno, tentando neutralizar a variável imprevisível da lealdade humana. Essa é a arquitetura de uma autocracia moderna sob pressão. O contraste entre essa existência fortificada e a vida dos cidadãos russos comuns não poderia ser mais evidente. Enquanto o presidente se enclausura atrás de um arsenal crescente, a população tenta sobreviver às consequências das decisões políticas dele, com muito menos proteção. Os recursos sendo direcionados para proteger a vida de um só homem saltam aos olhos diante de um país enfrentando dificuldades econômicas e o custo humano de um conflito prolongado. Este ensaio vai explorar as manifestações concretas dessa paranoia, dos sistemas defensivos em Valdai às ruas militarizadas de Moscou, mostrando como o medo de um homem remodelou o cenário físico e psicológico da Rússia. Oficialmente, o governo russo não fala sobre um líder tomado pelo medo do próprio povo. A máquina de relações públicas do Kremlin, um instrumento de Estado extremamente afinado, apresenta essas medidas extraordinárias de segurança com termos anódinos e pragmáticos. A justificativa oficial é sempre a de segurança pública e defesa civil. A instalação de sofisticados sistemas de defesa aérea nos telhados de Moscou ou ao redor dos palácios presidenciais é explicada como uma precaução necessária contra possíveis ataques de drones vindos de adversários externos. Essa narrativa, de certa forma, desvia o foco do descontentamento interno e coloca a atenção sobre o conflito em curso com a Ucrânia, apresentando as fortificações como uma resposta racional a uma ameaça estrangeira, uma medida para proteger todos os cidadãos. Só que essa fachada cuidadosamente construída tem dificuldade em esconder as ansiedades mais profundas em jogo. A escala e a especificidade dos reforços de segurança denunciam uma preocupação que vai muito além do risco de ataques esporádicos de drones.
Quando uma única residência privada recebe quase metade da capacidade de defesa aérea de uma metrópole com mais de 20 milhões de habitantes, a lógica da defesa civil começa a perder sentido. As medidas são concentradas demais, pessoais demais, para serem explicadas como parte de uma estratégia nacional de segurança. Elas apontam, na verdade, para um medo profundo e pessoal do próprio líder, uma vulnerabilidade que a poderosa máquina de propaganda estatal não pode admitir. A linguagem usada pelos oficiais é propositalmente vaga e tranquilizadora, feita para normalizar o que, na verdade, é anormal. Decretos criando novas zonas de alta segurança ao redor das casas de Putin vêm recheados de juridiquês burocrático, citando a necessidade de proteger instalações do Estado e garantir a segurança operacional. A militarização do centro de Moscou é apresentada como um exercício para manter a ordem pública. Esse tipo de obfuscação serve a um duplo propósito. Media Group. Russian official giving ambiguous statement. Kremlin press conference with evasive answers. A stock distribute equally. Oferece uma justificativa plausível ao público e, ao mesmo tempo, envia uma mensagem clara, ainda que não dita, a qualquer possível desafiante interno. A mensagem é de vigilância constante e força esmagadora. Um aviso de que qualquer movimento contra o líder será enfrentado com uma resposta insuperável. O abismo entre o discurso oficial e a realidade observável é onde reside a verdade da paranoia de Putin. Enquanto o governo fala em proteger a população de ameaças externas, suas ações revelam um esforço frenético para isolar o presidente do próprio quintal. O verdadeiro inimigo, ao que parece, não é aquele anunciado na televisão estatal, mas sim quem pode estar escondido dentro dos serviços de segurança, da elite política ou até mesmo das forças armadas. Esse medo não declarado de um golpe palaciano ou de uma tentativa de assassinato é o fantasma que assombra os corredores do Kremlin, impulsionando a construção de fortaleza após fortaleza, numa busca desesperada por segurança absoluta. Em nenhum outro lugar a paranoia de Putin se manifesta de forma tão clara quanto na sua imensa e isolada residência próxima ao lago Valdai. Esse local, encravado nas florestas entre Moscou e São Petersburgo, há muito tempo, é um santuário privado do líder russo. Não é apenas uma casa de férias. Acredita-se que seja uma residência principal para a família próxima e até conta com uma réplica do escritório do Kremlin, permitindo que ele governe de seu refúgio. Nos últimos anos, esse retiro idílico foi sendo sistematicamente transformado em um dos imóveis mais protegidos do planeta, uma fortaleza pessoal que rivaliza com grandes instalações militares. A escalada das defesas em Valdai é impressionante e reflete ondas claras de pânico crescente. O cronograma de fortificação conta uma história de ansiedade cada vez maior. No início de 2023, a residência era protegida por um único sistema antiaéreo, Pantsir. Já no verão de 2024, uma segunda bateria foi adicionada. O ritmo acelerou de forma dramática. Em agosto de 2025, o número de sistemas saltou para 12, e em dezembro do mesmo ano, já eram 20. Esse crescimento exponencial culminou em um aumento sem precedentes no início de 2026, quando o total de sistemas protegendo o complexo chegou a impressionantes 27. A composição desse escudo defensivo é tão impressionante quanto o seu tamanho. São 26 sistemas Pantsir S-1 de curto alcance, projetados para interceptar alvos de baixa altitude como drones e mísseis de cruzeiro, e um único sistema S-400 de longo alcance, capaz de atingir ameaças que vão desde mísseis balísticos até aeronaves a grandes distâncias. Essa rede de defesa em camadas garante que o espaço aéreo ao redor de Valdai seja uma zona proibida, protegida contra praticamente qualquer ataque aéreo imaginável. A construção rápida de 7 novas torres Pantsir em apenas um mês, a partir de 17 de março de 2026,
coincidiu diretamente com relatos de drones ucranianos abatidos em uma região próxima, sugerindo uma verdadeira corrida de construção movida pelo medo, mais do que por um plano estratégico de longo prazo. Essa transformação de uma dacha presidencial em uma fortaleza militar destaca a importância pessoal desse local para Putin. O nível de recursos dedicados à segurança desse único endereço diz muito sobre onde ele se sente mais vulnerável e o que está mais desesperado para proteger. Já não é apenas um lar, é a torre central de seu reino particular. Um lugar onde ele tenta construir uma bolha impenetrável contra um mundo que, para ele, parece cada vez mais hostil. As florestas de Valdai, antes símbolo de descanso e paz, agora estão repletas de armamentos de guerra, um testemunho do medo que consome o líder. Para entender a natureza extraordinária das fortificações em Valdai, é preciso comparar com as defesas alocadas para proteger cidades inteiras. A região metropolitana de Moscou, centro político, econômico e cultural da Rússia, abriga mais de 20 milhões de pessoas. Ali estão o Kremlin, a sede do governo, inúmeras infraestruturas críticas e uma parte significativa da população do país. Para defender essa vasta e vital área, o exército russo implantou cerca de 60 sistemas de defesa aérea. É um número considerável, refletindo a importância estratégica da capital. No entanto, é justamente esse número que revela o contraste gritante com as defesas de Valdai. Contra os 60 sistemas que protegem toda Moscou, a residência particular de Putin, em Valdai, é guardada por 27 sistemas avançados de defesa aérea. Isso significa que o refúgio pessoal de um homem concentra quase metade do poder de fogo defensivo de uma megacidade de 20 milhões de habitantes. A desproporção é impressionante. É uma declaração clara de prioridades, em que a segurança pessoal do líder é valorizada numa escala quase equivalente à da capital inteira. Essa alocação de recursos militares não pode ser justificada por nenhuma doutrina estratégica convencional. É o cálculo de um líder que vê sua própria sobrevivência como sinônimo da sobrevivência do Estado. Ou talvez ainda mais importante, essa distribuição desigual de ativos defensivos revela a verdadeira natureza da ameaça percebida. Se a preocupação principal fosse um ataque militar em larga escala vindo de fora, os recursos estariam concentrados nos grandes centros populacionais, nos comandos militares e nas zonas industriais estratégicas. Mas o que se vê é uma concentração massiva de tecnologia de ponta em torno de uma dacha isolada. Isso sugere que o medo não é de um exército invasor, mas sim de um ataque cirúrgico, um golpe de decapitação direcionado ao próprio líder. Também indica uma desconfiança profunda na capacidade ou disposição das Forças Armadas de protegê-lo, exigindo um exército particular de sistemas antiaéreos sob seu controle direto. Os moradores de Moscou, vivendo sob um guarda-chuva defensivo proporcionalmente muito mais fino do que o de Valdai, são deixados para refletir sobre essa realidade. A mensagem, embora não dita, é clara. Na nova hierarquia da segurança, o Palácio do Presidente é o ativo mais crítico da nação. Essa escolha estratégica não só expõe as ansiedades pessoais do líder, mas também cria uma vulnerabilidade potencial para milhões de cidadãos da capital. Fica evidente que, diante de uma escolha, os recursos do regime serão mobilizados não pelo bem coletivo, mas pela preservação do homem que está no topo. A paranoia, que transformou Valdai em uma fortaleza, não é um fenômeno isolado. Essa obsessão intensa com a própria segurança foi replicada em outras residências oficiais e não oficiais de Vladimir Putin, criando uma verdadeira rede de complexos fortificados por toda a Rússia. Um padrão bem claro acabou surgindo. Onde quer que o presidente passe uma quantidade significativa de tempo, uma bolha correspondente de medidas extremas de segurança inevitavelmente se forma. O resort do Mar Negro em Sochi, onde fica a residência presidencial Bocharov-Ruchey,
serve como um exemplo perfeito desse perímetro de segurança em expansão, mostrando como o medo de Putin está, pouco a pouco, transformando espaços públicos em zonas restritas. Em março de 2026, um projeto de lei foi proposto para criar uma nova zona de proteção rigorosa de mais de 3 km² ao redor da residência de Sochi. Isso não é apenas uma sugestão para aumentar o número de patrulhas. Trata-se de um plano para militarizar, de fato, uma parte significativa de uma área turística muito popular. As restrições propostas são amplas e bastante severas. Elas proibiriam o uso de drones, algo que já virou padrão, mas também iriam além, banindo a ancoragem de qualquer barco ou embarcação civil nas águas adjacentes. A zona, então, se tornaria um território sob controle militar, onde o acesso e as atividades seriam ditados não pelas necessidades dos civis, mas sim pela equipe de segurança do presidente. Até mesmo os aspectos mais corriqueiros do cotidiano estão sendo subordinados a esse novo paradigma de segurança. O projeto de lei para a zona de Sochi inclui restrições que chegam a ser bizarramente específicas, como a proibição do descarte de lixo dentro da área protegida, presumivelmente para evitar que dispositivos explosivos sejam escondidos. Esse nível de controle minucioso revela uma mentalidade que enxerga uma ameaça potencial em cada objeto e em cada ação. Zonas de proteção semelhantes, cada uma com seu próprio conjunto de regras draconianas, foram estabelecidas ao redor de outras residências-chave de Putin, incluindo Novo Ogariovo, perto de Moscou, e outra propriedade na região de Kaliningrado, entre 2023 e 2025, criando um mosaico de fortalezas presidenciais pelo país. O impacto dessas zonas de segurança em expansão sobre a população local é realmente significativo. Em um lugar como Sochi, uma cidade que depende do turismo e do acesso livre ao seu belo litoral, a criação de uma grande área restrita permanente acaba sufocando negócios locais e atrapalhando a vida dos moradores. Isso transforma um bem público em um bastião privado para o líder. Esse processo, repetido em várias partes do país, reforça o abismo crescente entre o mundo isolado do presidente e a realidade dos seus cidadãos. Esses perímetros em constante expansão são manifestações físicas do afastamento do líder em relação ao próprio povo, erguendo barreiras que o separam da nação que governa. O esforço de fortificação vai muito além de propriedades rurais isoladas. Ele chegou ao coração do Estado russo, o próprio Kremlin de Moscou. Os históricos muros de tijolos vermelhos, que resistiram por séculos, já não são considerados proteção suficiente. Em um sinal claro de alerta máximo, as áreas imediatamente ao redor do centro do poder russo foram visivelmente militarizadas. As ruas que antes eram livremente percorridas por turistas agora são patrulhadas por uma presença ostensiva e fortemente armada, transformando o centro simbólico da nação em um cenário de intimidação e defesa aberta, dirigido tanto a observadores internos quanto a possíveis inimigos externos. As mudanças são impossíveis de ignorar. Unidades móveis de combate a incêndio, tradicionalmente usadas para emergências, foram adaptadas e patrulham continuamente perto dos muros do Kremlin. Esses caminhões vermelhos chamativos não carregam apenas mangueiras e escadas. Eles foram equipados com metralhadoras pesadas, seus canos apontando de forma ameaçadora para a praça pública. Muitas vezes, são acompanhados por caminhonetes cheias de soldados em trajes de combate, cuja presença serve como um lembrete constante do poder coercitivo do Estado. Não se trata de uma segurança discreta feita por agentes à paisana. É uma exibição deliberada e teatral de força, projetada para desencorajar qualquer pensamento de assembleia pública ou dissidência organizada. Além das patrulhas móveis, uma infraestrutura mais permanente e ameaçadora foi erguida. No último ano, mais de 20 novas torres fortificadas foram construídas dentro e ao redor do complexo do Kremlin.
Não são as elegantes torres históricas que definem o horizonte de Moscou. São estruturas funcionais e brutalistas, equipadas com metralhadoras de grosso calibre e outros armamentos. Junto a essas torres, várias novas plataformas blindadas foram instaladas em pontos estratégicos, oferecendo posições protegidas de disparo para as forças de segurança. Essa nova camada de proteção transforma o centro administrativo e histórico de Moscou em um posto de comando fortificado, pronto para uma guerra urbana. Essa militarização do centro de Moscou envia uma mensagem assustadora ao povo russo. Ela sugere que o governo vê sua própria capital não como uma cidade a ser administrada, mas como um possível campo de batalha. Implica um medo profundo de uma revolta popular ou de um movimento rápido contra o governo por parte de uma facção rival. Para o cidadão comum de Moscou, a visão de metralhadoras ao lado de marcos históricos é um símbolo poderoso da insegurança do regime e de sua disposição em usar força esmagadora contra seus próprios cidadãos. O Kremlin deixou de ser apenas uma fortaleza no sentido histórico. Tornou-se um quartel militar moderno e ativo. Em paralelo à construção de muros físicos e à instalação de armas, o Kremlin vem erguendo, com muito cuidado, uma fortaleza digital. A estratégia de controle reconhece que um golpe moderno ou uma revolta popular pode ser coordenado tanto por redes sociais e aplicativos de mensagens criptografadas, quanto em reuniões secretas. Por isso, um dos pilares da defesa de Putin tem sido tomar para si o controle do espaço informacional, criando um verdadeiro apagão virtual para impedir a organização de qualquer dissidência interna. Essa cortina de ferro digital é tão crucial para sua segurança quanto os sistemas de defesa aérea em Valdai. A justificativa oficial para esse cerco à informação é, mais uma vez, a proteção da sociedade civil. O governo afirma que restringir o acesso à internet e bloquear plataformas de redes sociais são medidas necessárias para evitar a propagação de desinformação e prevenir ataques terroristas. Mas, na realidade, o objetivo é bem menos altruísta. O propósito principal é atomizar a oposição, quebrar as linhas de comunicação que poderiam permitir que grupos descontentes de cidadãos, funcionários ou militares percebessem suas queixas em comum e coordenassem ações coletivas. Ao controlar o fluxo de informações, o regime espera garantir que qualquer rebelião permaneça localizada, desorganizada e, no fim das contas, impotente. Os métodos usados para impor esse apagão digital são abrangentes. Envolvem o bloqueio em massa de veículos de imprensa estrangeiros, VPNs e principais redes sociais. O órgão estatal, Roskomnadzor, trabalha incansavelmente para rastrear e desativar qualquer ferramenta que permita aos cidadãos driblar os controles. Nas áreas ao redor das residências de Putin, as medidas são ainda mais extremas, com acesso à internet e redes móveis frequentemente degradados ou totalmente cortados durante sua presença. Isso cria um vácuo informacional, isolando o líder e impedindo que qualquer pessoa nas proximidades divulgue sua localização ou organize uma ameaça. Essa guerra contra a informação tem consequências profundas para a sociedade russa. Ela sufoca a liberdade de expressão, corrói a confiança e deixa os cidadãos dependentes do monopólio midiático altamente manipulado pelo Estado para entender o mundo à sua volta. Cria um ambiente de suspeita e incerteza, onde fatos verificáveis são raros e boatos prosperam. Para um líder obcecado por controle, isso pode parecer uma vitória, mas, na prática, é uma defesa frágil e quebradiça. Ao tentar selar todas as brechas por onde a informação possa passar, o regime cria um ambiente de panela de pressão, onde uma eventual explosão será ainda mais imprevisível e violenta. No fim das contas, toda essa construção frenética de fortalezas e a imposição de apagões informacionais apontam para um medo único e dominante, o medo da traição interna. Com a guerra na Ucrânia se arrastando sem uma vitória clara,
As tensões sobre o sistema russo, na economia, no exército e na elite política, são enormes. Putin, um estudioso da história, sabe muito bem que líderes russos foram derrubados, não por invasores estrangeiros, mas por golpes palacianos e revoltas internas. O fantasma do motim de Yevgeny Prigozhin, embora tenha fracassado, serviu como um lembrete de quão rápido a lealdade dos homens armados pode evaporar. Esse medo constante molda todas as decisões e interações. Ele explica o foco desproporcional na segurança pessoal em detrimento da defesa nacional. A ameaça não é um míssil da OTAN, mas uma conspiração dentro do FSB, ou um complô entre generais descontentes. O líder precisa constantemente pesar a lealdade dos que o cercam, examinando seu círculo mais próximo em busca de qualquer sinal de hesitação. Esse ambiente alimenta uma cultura de suspeita intensa, onde desempenho e competência se tornam secundários diante da lealdade inquestionável e demonstrável. É um clima em que a paranoia pode se tornar profecia autorrealizável, já que a desconfiança do líder afasta figuras competentes, mas independentes, deixando-o cercado apenas por bajuladores. A relação entre essas medidas extremas de segurança e o medo de um golpe interno é direta e inegável. O objetivo de cercar Valdai com 27 sistemas de defesa aérea não é apenas deter um drone ucraniano, é dissuadir uma possível unidade militar russa rebelde de tentar um ataque. O objetivo de alinhar as ruas de Moscou com patrulhas armadas de metralhadoras é intimidar qualquer facção política ou militar que cogite marchar sobre o Kremlin. Cada nova fortaleza, cada nova restrição é um movimento calculado nesse jogo interno de poder, um impedimento físico às ambições dos mais próximos ao trono. Esse estado de alerta permanente cria um paradoxo. Em sua busca por segurança absoluta, Putin se tornou prisioneiro de suas próprias defesas. Ele está isolado do povo, blindado contra informações não filtradas e cercado por um aparato de segurança tão vasto e poderoso que pode, ele mesmo, se tornar uma ameaça. As ferramentas criadas para protegê-lo podem, um dia, ser usadas contra ele. A sombra da traição é longa e forçou o líder russo a uma gaiola dourada, protegido por camadas de aço e poder de fogo, mas assombrado pela consciência de que o perigo mais significativo talvez já esteja dentro dos muros. Todo esse aparato imenso e custoso dedicado à segurança pessoal de Vladimir Putin não é isento de consequências para o restante da Rússia. O preço tangível é pago em rublos, já que somas gigantescas são desviadas de serviços públicos e da infraestrutura nacional para financiar a construção de fortalezas pessoais. Cada novo sistema Pantsir instalado em Valdai representa recursos que poderiam ter sido investidos em hospitais, escolas ou estradas. Essa escolha reflete um governo cujas prioridades migraram do interesse público para a preservação do líder. Uma troca que se torna cada vez mais evidente para o cidadão comum a cada ano de estagnação econômica e decadência social. Mas, além do custo financeiro, há um impacto psicológico profundo sobre a nação. A militarização visível dos espaços públicos e a criação de áreas exclusivas, proibidas ao povo, alimentam um sentimento de alienação e ressentimento. Quando cidadãos de uma cidade turística como Sochi veem seu acesso ao mar bloqueado pelo perímetro de segurança do presidente, a mensagem é clara: este país não é para você. Isso cria duas Rússias, uma para a elite protegida e isolada e outra para todo o resto. Essa divisão corrói qualquer senso de identidade ou propósito nacional compartilhado, substituindo-o por cinismo e pela sensação de que o Estado existe apenas para servir a si mesmo. A cultura do medo e do segredo que cerca o líder inevitavelmente se infiltra em toda a máquina estatal e na sociedade como um todo. Quando o governo opera sob uma nuvem de paranoia, incentiva funcionários de todos os níveis a serem mais secretos, menos responsáveis e mais desconfiados dos cidadãos que deveriam servir.
Isso sufoca a iniciativa e pune a dissidência, criando uma burocracia rígida e pouco responsiva. Para o russo comum, isso significa ter que navegar por um sistema frequentemente arbitrário e hostil, onde questionar a autoridade pode trazer sérias consequências. O clima de medo no topo se irradia, esfriando a vida social e política da nação. No fim das contas, a obsessão de Putin por segurança revela uma fraqueza fundamental. Um líder verdadeiramente confiante, seguro do apoio do seu povo, não precisaria se esconder atrás de anéis de mísseis antiaéreos e exércitos de guardas. As fortalezas que se erguem pela Rússia não são monumentos de força, são monumentos de medo. Revelam um líder que, após mais de 2 décadas no poder, se sente profundamente inseguro, isolado do povo e desconfiado até dos próprios subordinados. O preço final desse medo está sendo pago pelo povo russo, que vive à sombra dessas fortalezas, governado por alguém que vê um inimigo potencial em cada cidadão.